Opa, Pode Crer Esportes aqui, episódio 7, começando mais um programa. Eu sou o Moisés, a minha bancada novamente contando com todos os participantes. Minha querida Daniele, se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniele, jornalista. Hoje estou presente, não no link, né, Moisés? Isso. Aí no EAD. E aí, galera, beleza? Thiago Campos na área, personal trainer e jornalista, mais uma vez reunido com esse elenco de ouro do Pode Crer Esporte. E aí, pessoal, Ananda Corati, jornalista corintiana, mais um episódio, acompanha a gente aí. Cris Brandão na área também, aspirante a jornalista santista, mas que tem um pezinho no time rival aí, mas tudo bem, e bora lá para mais um episódio. Muito bem, temos muitos assuntos para falar nesse programa, né? Nossa querida seleção brasileira, né? Vocês sabem, se estão assistindo esse programa, já sabem qual foi o resultado contra o jogo da Noruega. Vou passar a fala agora para nossa querida Ananda Sensitiva, que teve sonhos proféticos pro jogo. Assim, eu tive o sonho de 2-1, mas no meu sonho, o Brasil que passava e levava. Que 2-1 ao contrário. Juro, foi ao contrário. Foi Ananda, tudo ao você sonhou com a contrário. vitória de qual time da Copa? Do Só pra- Brasil, né? Então... Deu Não. errado, deu errado. Mais algum time ganhando pra eu saber quem vai Por perder? enquanto ainda não. Ai, Eu acho que a Ananda viu só o placar no sonho, só que ela não identificou bem a bandeira que tava Se era marcando o vermelho. placar. Pode ser. Pelo menos Mas que ela eu vi o não placar de 2-1 no sonho, eu vi. Show. Aí eu fui naquela expectativa. Ai, o Brasil vai passar, vai ganhar. Nossa, a gente vai levar, vai pras quartas. Tudo ao contrário. Meu Deus, que vergonha. Mas aí, o que vocês acharam do jogo em si? Bom, o primeiro tempo, aquele 0-0, foi apático, né, do que a gente esperava da seleção, né? Mas assim, não foi tão apático, né? Porque logo no início do jogo teve o gol anulado da Noruega. Depois o Brasil teve o pênalti, que infelizmente não foi convertido ao nosso favor. Chegou o segundo tempo, meu Deus do céu. Foi pior do que o Jesus, primeiro. né? Foi pior que o E aí, primeiro. Thiago? Olha, gente, sinceramente, eu tava confiante na nossa seleção. Eu achei que eles iam, né, nos presentear com mais uma vitória. Mas, pra mim, de verdade, o que afetou muito o jogo, né? Não sei se vocês, meus colegas de bancada e amigos da vida, vão concordar comigo, mas eu acho que a partir do momento que teve aquele primeiro gol, com 3 minutos de jogo, e mesmo esse gol sendo impedido, a seleção brasileira já tomou um susto com aquele Nossa. gol logo de cara. Então eu acho que isso acabou afetando um pouco, assustou um pouco e afetou o desempenho dos jogadores da nossa seleção. Lógico que ao longo do jogo a gente viu que muitos outros fatores, né, ocorreram, mas pra mim o que mais gerou um susto na seleção foi aquele gol inicial logo nos primeiros 3 minutos. Pra mim eles já sentiram a pressão ali, né, e aí desandou tudo. Cris? Como o nosso querido colega falou, no primeiro gol da Noruega, mesmo impedido, a seleção já sentiu um baque, já sentiu um certo nervosismo a respeito. Mas também a gente tem que levar em consideração que Vini Júnior chamou a responsabilidade para ele pro pênalti. Sim. Por quê, Bruno Gui... Aí eu pergunto para você, público, e para os colegas de bancada também, por que Bruno Guimarães foi se meter na responsabilidade do coleguinha? Porque ali o Vini chamou para ele, chamou literalmente. E o que também eu acho que o que foi falado muito em todas as reportagens que eu via, que eu acompanhava, era: toma cuidado com o Haaland, o querido de 2 metros de altura. Ele pode gerar perigo, ele gera perigo. Dito e feito, aconteceu isso. Eu acho que a seleção brasileira respeitou muito o jogo da Noruega. A Noruega respeitou um pouco no seu jeito de jogar? Sim, mas não respeitou tanto quanto a gente respeitou a Noruega jogando. Então, mas acho que assim, é uma final de Copa, não tem como um respeitar o outro. Quem for o melhor é quem vai vencer. Ali você tem que dar tudo de você, ali você tem que ter estratégia, você tem que ter técnica, tem que ter tática, tem que ter alma, tem que ter raça, e coisa que o Brasil não teve. Desde o começo do jogo, não teve. Ficou muito apático. Ficou muito abaixo. A Noruega ficou com mais da metade de porcentagem de bola. E vamos ser sinceros, como. gente. Tratando Uma de Copa Copa do do Mundo. Mundo, respeito a gente tem que ter, sim.
pelo Pela adversário. pessoa, mas é um né? jogo. Mas na hora do jogo, cara, Não tem filho, como. não É um- faca na caveira, exato. sangue nos dentes, Exato. o coração Igual lá eu na falei ponta quando da a gente tava assistindo. É um time pelo outro, acabou. Já Lá na Arena PG. Foi muito meme pra pouco futebol. Exato. Exatamente. E não tem outra como. coisa, pegando o gancho da Cris já, que eu adoro usar esse termo gancho, o Haaland, se a gente observar depois do jogo, né, porque durante o jogo ao vivo, com aquela emoção, aquela ansiedade, a gente torcendo, a gente não analisa muito bem cada jogador em Exato. campo. Porém, depois do jogo, eu vi vários vídeos analisando a performance do Haaland durante o jogo. E no começo, ele estava só observando o desempenho dos atletas da nossa seleção. E ele meio que estudou o momento certo de atacar. E deu super certo. Sim. Tem um momento no campo que tá todo mundo correndo e ele tá lá, ó. Assim, ó. Igual uma Sim. presa preparando pra dar o Sim. bote. Ele vê os 4 jogadores correndo da nossa seleção. Ele só vai caminhando pro cantinho certo. A hora que a bola veio, ele pá, fez um gol de cabeça. Exatamente. Sim. Então, fora todas as estratégias, fora a raça, a tomada de decisão, eu tenho certeza que a Noruega estudou muito Com os certeza. nossos jogadores certeza. antes do jogo. Coisa. Faltou um pouquinho disso na nossa seleção, eu acho. Coisa Estudar que- mais o futebol da Noruega. Então, por quê? O pênalti. Quem bate, gente, isso é fato. Quem bate pênalti numa Copa do Mundo é a estrela do time. A estrela do time é o Vinícius Júnior. O O iluminado. Neymar não estava, porque geralmente quem batia os pênaltis era o Neymar. O Neymar não Sim. estava, era o Vinícius. Era ele que tinha que chamar a responsabilidade e ele bater. Independente do que saiu na mídia, de que a comissão técnica, que foi o que o filho do Ancelotti disse, que a comissão técnica, quem organizou e pela comissão técnica, quem deveria bater o pênalti era o Bruno. Mas ele não é pra bater pênalti. Quem deveria ter batido o pênalti era o Vinícius Júnior. Sim, porque naquele Entendeu? momento ali durante o jogo, o Vini era a referência, a mesma coisa do Haaland. Exato. Ele É que era o bate. cara de referência, então o time jogou por ele. Nós podemos ter um exemplo aí também da Argentina, porque o time joga Por por Messi. aquele cara. Igualmente Entendeu? o Cristiano Ronaldo. O time joga por ele, porque tem ele é o como. ponto Assim- central, ele é a referência. Nós tínhamos o Vini, mas colocando ali na ponta do lápis, quem que é o nosso cara de referência? É o O Neymar. Neymar, gente. É o Neymar. Assim Neymar. como também na Inglaterra, a Inglaterra tem aquele cara de referência que é o Harry Kane. Harry Kane. Na Inglaterra sempre se joga ou pro Kane ou pro Bellingham. Quando só tá um, ou é o Kane ou é o Bellingham. Bellingham. É. Quando estão os dois juntos, eles jogam em um perfeito conjunto. Se jogam muito bem. A mesma coisa poderia ter acontecido na seleção. Se colocasse Neymar e Vini Júnior juntos, por mais tempo de campo, mesmo sabendo que o Neymar tinha vindo de lesão, poderia se dar certo. Mas aí a gente também tem que levar em conta uma coisa da escalação, que foi o fora de campo. O Ancelotti só teve 1 ano de seleção nesse ciclo de Copa. Só 1 ano, porque teve o problema com o Diniz, que saiu e tudo mais. Como você vai falar para um técnico que foi campeão de Champions League, todos os campeonatos possíveis, em 1 ano fazer um time magistral para uma Copa do Mundo que precisa, no mínimo, uns 4 anos de uma Copa para outra, para fazer um time jogar bem? Tá, tudo bem que teve a garotada como o Hendrick, Ryan, teve uma galera. Esses meninos, como o Marquinhos falou, e eu repito aqui também, confie na seleção com a molecada, se dê a confiança para a seleção. E também levando em consideração, o Carlo Ancelotti teve o contrato renovado até 2030. Será que vão deixar o cara trabalhar? Porque agora, depois dessa Copa, desse fiasco, obrigado, amiga. Depois desse fiasco, será que o cara vai conseguir trabalhar em paz até 2030 com um alvo nas costas dele? Será que a FIFA, a CBF, vão deixar ele trabalhar? Porque assim, convocaram Casemiro. Ele jogou pessimamente. Ele parecia uma tartaruga dentro de campo. Amiga, Ele correu a mesma velocidade que o Alisson. Tem um detalhe, né? Gente, Que esse período do só meio tinha do idoso, ano... só tinha idoso na Copa esse ano. amiga, convocar o Alisson, que não tá pegando nada. Alisson, eu te amo, mas não tá pegando nada. Não tá.
Não, não, não. E tem um detalhe, né? Esse período é o período de férias, né? De quem tá jogando lá na Europa e tal. Então, eles já vêm com uma sobrecarga muito grande de treinos intensos, de jogos. Mas, assim, quem quer ser campeão mundial Não pensa nisso. não pensa Não nisso. Tem que dar raça. Vai com os dois pés na porta, sem... Tá aí, pra vocês verem, Cabo Verde com a Argentina. Gente, Sim. eles deram sangue Sim. ali. Cabo pra Verde jogar. foi uma surpresa Gente, nessa Copa. Foi um jogo. Aquele lá foi um jogão. Eles lutaram até o entendeu? fim para poder conseguir tentar a classificação deles. E uma Exato. coisa que o Brasil não tentou, Não, gente. Eles entregaram o exato. jogo no segundo E o tempo. Vozinha é um goleiro de 40 anos. O que o Vozinha fez em jogar Jogou de igual muito. para igual? De igual para igual. Mas De essa goleiro para daqui, goleiro numa Copa foi incrível. Foi. é dar valor àquilo, Sim. entendeu? O Brasil não dá mais valor a uma Copa porque, eu sou pentacampeão. Pô, mas já há peraí, quanto tempo é peraí. pentacampeão já? Só tem 22 que podem falar que são penta. Então, O exatamente. restante que lute, Então. cara. Porque assim, a gente vê nessa nova geração aí, não tem aquele sangue nos olhos, cara. querer. Não é tem a minha aquela gana. seleção, Exato. Gente, tira aí o Rames Rodrigues pela Colômbia. O cara tem ali um amor, uma paixão, uma gana ali, um desejo de ser querer campeão, vencer. de representar aquela nação. Agora a gente pega, não tô dizendo todos os jogadores, todos os atletas da seleção, mas pelas atitudes que a gente vê ali, maioria, cara, esses, você ainda não mais os sente. antigos que já estão, ó, É. que já pegam já a seleção há Aham. muito tempo, eles estão, ó. Agora, Eu pra acredito quê? que para a próxima Copa de 2030, os grandes destaques, né, pelo menos ao que parece, é justamente os jogadores da Mas nova não, geração, sim, como sim, o Endrick. sim. O por Endrick, exemplo. Estevão. Eles vão ter Ryan. muito tempo para se preparar, para melhorar suas técnicas, suas táticas de jogo em Assim campo como- até 2030, Sim, né? assim como teve jogadores que jogam tanto dentro do Brasil, tanto fora do Brasil, que não foram convocados, mas mereciam uma convocação, podem ser convocados para 30. Eu não sei, eu sei assim, que a seleção jogou sem alma, jogou pessimamente, não teve esforço, não fez esforço. O técnico da seleção escalou Muito mal. pessimamente. Pessimamente. Muito jogador bom ficou no banco Muito também de jogador. reserva, né, Ananda? Gente, o Endrick. Tinha tanta gente com O Endrick potencial é um que ficou exemplo guardada. disso. Sim, Sim. o Endrick é um exemplo disso. Meu, o menino tá jogando bem, o menino tá voando. É o momento Então, dele, foi muito porque pouco tempo. futebol é coisa de momento. Se o cara tá num período bom, bota pra colocar. jogar. Exato. E assim, a gente pecou. A gente não, né? Ele técnico pecou, o pecou. técnico pecou, e não ter colocado o Endrick pra ali, pra jogar. Porque assim, se você analisar o jogo do Japão com esse jogo da Noruega, quando o Brasil teve chance de ir pro ataque e fazer gol, passou pelo Endrick. Sim. Infelizmente. Mas aí o que acontece? Ele ainda acabou perdendo ali a chance, né? É, Que ele teve de cara pro gol ali. Meu, Sim. se ele tivesse feito um gol ali, ia mudar a história do mudar jogo. tudo. Sim. Com certeza. Entendeu? E aquele gol do pênalti também, se a gente tivesse Tivesse- conseguido Exato. aquele É. primeiro gol, Exatamente. o Que é clima que a de gente tá jogo ia falando, ser foi totalmente o diferente. o erro da parte técnica ali, da tática do Ancelotti, ele foi totalmente horrível, horrendo, porque ele botou os jogadores, ele fez a linha lá de jogadores pra jogar que não deu certo, entendeu? Eu não sei se deveria ter estudado. Eu não sei se vocês viram durante a semana antes do jogo, tinha alguns jogadores que estavam com uma munhequeira. Vocês chegaram a ver? Uhum. Eles estavam com uma munhequeira no braço, e essa munhequeira, geralmente quem usa são jogadores de futebol americano. O Ancelotti trouxe essa munhequeira, se eu não me engano, foram os zagueiros que usaram. Que aí ele passa as instruções no papel, e aí, para ele não ficar gritando qual é o número, qual é o que eles têm que fazer, passa na munhequeira, eles vêm ali e fazem. O Ancelotti só grita a numeração. Olha, pra quê, gente? Aí é o que eu tô te falando. Querem englobar na seleção ali um futebol europeu. Sim. Então, E o Brasil não é O Brasil isso. não é O Brasil assim. não é isso, O gente. Brasil O Brasil tem o ganhou. futebol dele Então, e não o Brasil precisa ganhou. disso. não precisa Brasil- se adequar não, aos exato, outros precisa. O futebols. Brasil né? ganhou, o Brasil, ele se destacou pelos dribles, Aham. pelo modo de jogar, Pelo domínio de bola pelo que domínio de sempre bola, teve. pelo improviso, entendeu? Jogava tão bem. Pelé,
Romário, Bebeto, Os Ronaldos. os Ronaldos, Cafu. Cafu, E Rivaldo. esses jogadores que vocês gente. estão citando, gente, eles jogavam tão bem, era um jogo tão bonito de se Mas é o ver, que a gente tá que falando. parecia que eles estavam brincando em E olha a campo, não diferença parecia de nem que era um realidade. jogo. Olha a diferença de realidade, de preparo. Não tinha Não estrutura. tinha. que Olha tem o hoje, retrocesso não que tinha. Porque teve no futebol tinha. brasileiro desses Sim, tempos pra porque cá. eu acho assim, falando esses Agora querem. Então, mas agora o que eles fizeram? Eles querem colocar um técnico estrangeiro no lugar de um brasileiro que Sim. já conhece. A pergunta é, ele já treinou a seleção do país dele? Então, Bom. Ele já teve essa oportunidade de treinar o país assim, dele? É o quê? Então, gente, é só dinheiro. Infelizmente é isso. É CBF, o futebol em si, se a CBF. gente vê algumas atitudes dessas, Contra. alguns resultados, infelizmente é Olha, isso. Cris. Pronto, falei. Diga. antes que eu perca novamente o raciocínio, porque eu perco, vocês. É muita emoção, É muita né, coisa. Cris? É muita é coisa. muita Muitas emoção. falas. Futebol é isso, meu povo. O que eu vejo desses nomes que nós citamos aí, Cafu, Ronaldo, Kaká, whatever. O técnico, parecia que o técnico falava assim pro querido, brinca dentro de campo, usa isso aqui como teu playground. Hoje na seleção a gente não vê isso. Não só na seleção a gente não vê isso. A gente não vê nos times brasileiros e internacionais. Se falta falar assim pro novato, e falar assim, brinca de jogar bola, só brinca, não leva leva a sério, mas não tão a sério. Se deixa brincar um pouco, se deixa usar um pouco. Falta um pouco dessa ousadia com a alegria de jogar a bola. Colocar um pouco de personalidade no jogo individual, né, Sim. Cris? É isso que tem faltado nos jogadores. Sim. Porque até na narração, nos comentários dos jogos, a gente sempre escutava, tem hora que não dá pra jogar em equipe, tem que ter um pouquinho do jogo individual. Exatamente. Sim. E isso vai variar e vai destacar cada jogador. Só que eles ficam tanto ali focados nas estratégias. Não, vou passar pra não sei quem, vou passar não sei pra quem. E só fica num passe de bola. Isso quando eles conseguem ter o domínio da bola em campo, né? Que a gente acompanhou nos últimos jogos, principalmente, o domínio de bola da seleção foi muito pouco e Muito menor em abaixo. comparação aos outros E jogadores, falando aos sobre adversários, né? levar o treino a sério, teve também, parece que uma confusão com os jornalistas brasileiros, porque a seleção da Noruega estava tão focada nos treinos que eles não estavam deixando nenhum jornalista internacional gravar ou chegar perto dos treinos. Talvez até Então, eles falaram isso, eles falaram assim, o que vocês querem ver no nosso treino aqui? entendeu? É uma Exatamente. coisa de foco, né, gente? Exato. Deixar só a imprensa do país Sim. deles, saber as táticas, saber o que eles estão fazendo para poder entregar Chegar dentro lá de de campo. surpresa também, né? Isso. Pra não mostrar pro adversário fator qual surpresa. são o esquema que eles vão adotar Aí ali você na vai hora do pro jogo. treino do Brasil, os caras brincam, não tô falando que os caras não podem brincar, mas, pô, tem que mostrar seriedade também, passar uma Gente, imagem que tá levando a sério. Sabe o que Copa. foi o cúmulo? Eles contratarem fotógrafo pessoal Sim. pra ficar Pra ali fazer. tirando foto deles, registrando o momento pra ser publicado, pra ter mídia nas redes sociais. Exato, pra o close montar. era Foi um esse. grande Gente, circo essa Copa, não. parece. Claro que foi. Foi um grande circo, real. Espetáculo midiático. O povo quer Real. ganhar dinheiro com geração de conteúdo em vez de focar no Sim, futebol. foi muita mídia e pouco futebol. Sim, E isso exato. nós não vemos somente na seleção brasileira. Sim. Igual a Cris falou, dentro dos clubes também. Tem. Aquele cara que chega numa marra, numa panca, mas quando é dentro das 4 linhas, não mostra o porquê que ele Amarela. tá ali. Sim. A entendeu? verdade é, meus colegas, que o futebol brasileiro como um todo decaiu muito de uns Sim. anos pra cá. Não só quem tá na seleção brasileira, não só o time da nossa seleção, mas todos os times, se a gente comparar com os históricos passados, a gente pegar, olhar pra cada time, pro nosso próprio time, se eu pegar, olhar pro Santos de 10 anos atrás e comparar com o Santos de hoje em dia, É uma totalmente diferença diferente. gigantesca. Não, é que nem Martinelli. Ele entrou bem no jogo do Japão. Aí, o maravilhoso técnico nosso da seleção bota o Martinelli ali, né? Como meia. O Ele cara deu não é sorte. meia, pô. Ele É. deu Ele sorte não na é meia. mudança. Uhum. Porque Ele não assim, é meia, todo mundo ele é achou que ele ia tirar atacante. o Casimiro. Então, mas aí pra tu ver, ele bota o Martinelli de meia, o Martinelli entrou bem no jogo do Japão, aí ele bota o Martinelli nesse jogo de meia, ele não é meia, ele é atacante, ponta esquerda, aí ele tinha que ficar se dividindo com o Cunha, entendeu? Aí botou o Endrick tava fazendo lá, né, aí
Não sei o que ele fez, botou o Neymar na parte de ataque e jogou o Endrick pra ponta. Fudeu. Não, igual eu falei nos programas anteriores, o Ancelotti tá deixando pra Não sei qual foi a loucura Tava dele. deixando pra arrumar o time Em cima durante do jogo. Não e existe depois dos isso, jogos. Não gente. pode, gente. Não Ele tem que existe definir isso, tudo né? antes. Tudo bem Não que ele existe teve um isso. curto período para montar ano. a seleção brasileira. Sim. Mas assim, gente, se ele é um técnico extra campeão, né, super campeão por aí, como dizem, né, porque Sim. ele tem um Ele histórico. tem o histórico Tem. dele De- na Europa. Sim. Então, Ele tem. se ele é o cara, se ele é o tal, ele ia conseguir arrumar a seleção brasileira. Sim. Ele ia Eu penso Ele- dessa forma. e Ele ia ter como uma visão técnico- tática e técnica pra arrumar. Ele tem que se É. adaptar ao futebol brasileiro. Ele ainda carrega muita coisa do futebol europeu com ele. Os Então, nossos coisa que é o que a gente atletas, tava falando aqui o agora. nosso futebol raiz brasileiro é Não é totalmente assim. diferente. Mas tem ele um tem que porém. aceitar e se adaptar a Tem isso. um porém. Os atletas que ele convocou, dá pra contar A nos maioria dedos é tudo de quantos fora. jogam no Sim, Brasil. Exatamente. Sim. Né? Exatamente. E outra coisa, o futebol brasileiro é mais conhecido por ser mais ofensivo e não tão retrancado, digamos assim. Não tão de passar bola, né, Não Cris? tão de passar a bola, não é tão Eu Se acho. retranca. você percebeu os jogos que o Ancelotti foi assistir aqui no Brasil, não foi tantos jogos que ele mostrou interesse em Em assistir jogadores. completo, Sim. em jogadores. Sim. Teve jogo, acho que do Flamengo, do Santos, do Corinthians, que, tipo, pegavam a câmera, ele tava disperso no jogo. Sim. Ele Mascando via, ele, chiclete. então, ele via um jogador, falou, só acho que eu mascava, só posso sabia usar esse mascar aí chiclete. e tchau. Nossa Tipo, senhora. sendo que em todos os times Eu acho. brasileiros, uns 2 a 3 ali, pelo menos, sendo sincera, mereciam estar na seleção. De Eu 2 a acho 3. que assim, tá na hora de fazer essa mudança, de procurar jogadores na várzea. Quantos jogadores Sim. bons não tem dentro de comunidade? Mas Sim. esse é o Que é daí que Mas a gente sabe que é encontraram uma o máfia Pelé, também, que é né, aí que Ananda? encontraram o Exatamente. Neymar. É as marcas, Exato, empresários, as bets, exato, isso tá tudo exatamente. isso. Se Só que aí infiltrou na o Copa, que né? acontece? Aí lasca com a seleção. Aí Sim. depois o torcedor não pode reclamar. Não, porque o Porque torcedor não tá pode. errado. É, O torcedor não tá pode errado. O torcedor não reclamar, tem o voz, não brasileiro pode não falar. pode. Só quem tá certo Só que é ali ele. estão vestindo uma camisa que tá. Eles estão representando todo a população brasileira. Toda uma Gente, nação. cá entre Entendeu? nós, Que uma coisa opinião feia. pessoal. Que coisa feia, chata coisa ridícula. e desnecessária essa coisa de Pausa. bet com o futebol o tempo Ai, todo. horrível, horrível. Tá Horrível. insuportável, porque tudo agora no futebol é fazer aposta, é resultado de placar. É, Tem sim. gente que nunca acompanhou o futebol, nunca gostou do futebol, mas agora acompanha pra apostar. Ou Gente. seja, o futebol que já é movido a Aí dinheiro, cresce agora mais é o mais movimento. ainda. Fala que Escuta, é manipulado escuta, no futebol. escuta isso. Isso que o Thiago falou é real. Agora Tá tá muito circulando chato. essa especulação Sim. nas redes sociais. Por que que o Vini não foi bater o pênalti? É, apareceu Será? aquele. Aí apareceu, né, durante a transmissão, Isso. né, se ele faria ou não. Mas Ele tinha apostaram, que fazer na prorrogação, não era? apostaram nele, tipo assim, com bola rolando ou com bola parada? Sim. E aí, Sim. quem que será que impediram ele de ir bater De o bater, pênalti? Quem que sim. impediu? Exato. Vai Né? saber. Será que ele ia Pô, teve perder? o DJ Khaled, falou que ele apostou 10 milhões Né? na vitória do Brasil, ele Olha aí. perdeu. E, assim, Apostou Isso é uma aonde? vergonha. Apostou pra quem? Esse É. dinheiro foi Não. pra onde? E aí? e não basta. De onde veio esse dinheiro? É, Né? Porque ele é um DJ. Deixa, Mas deixa, aí- deixa eu mas ficar aí- quieto, porque eu não posso abrir né? essa boca. é, aqui. pode vão derrubar esse canal. Não, as perguntas só ficaram no ar. a porque pergunta ficou- é, A pergunta manipulado é- ou não? Entendeu? Vai, Exato. café. Gente, Porque- o técnico do Marrocos, vocês acompanharam o pós? Sim. Sim. E outra, a questão do racismo também, que ele pediu a pausa lá Uhum, durante o jogo. uhum. E o árbitro não. Meu, aquele jogo ali, gente, tá na cara, tá ridículo, tá feio, Sim. FIFA, tá feio. Tá totalmente tudo a favor da Argentina. Tá. O próximo Foi no jogo do Cabo Verde, foi nesse jogo de agora também contra o Egito, entendeu? No do Cabo Verde foi uma coisa tão ridícula, não sei se vocês assistiram, mas foi tão Sim. ridículo. A parte do... Ah, sim. Alguém Foi. viu? Agora, peraí. Estão Do escutando? apito. Porque eles não escutaram. O goleiro lá não escutou o apito. É, e o que aconteceu? entendeu? E o Messi deu uma de esperto, foi bater. Foi bater. Só que graças aos deuses do conseguiu, futebol, porque o é Vozinho é um bom injustiça. goleiro, Sim. porque foi uma injustiça Exato. com ele. Totalmente. E não foi a primeira vez. Isso daí foi a primeira. No outro jogo aconteceu de novo. Então, E o goleiro tava e esperto. nesse do Cabo Verde, eu não sei se vocês separaram, mas ele
depois, no final, ele dá uma piscadinha pro Pro árbitro. árbitro. Ou seja, Cara, tá na cara, né? Maracutaia. Fora que o presidente da FIFA toda vez comemorando, tanto nesse Comemorou. quanto no do Egito, comemorando também a Argentina. sim. Ou seja, vocês querem entregar o prêmio, já entrega já O direto, nome disso pô. é Mara. E tem- Maracutaia. Mara, Hum. é máfia pura. E tem um detalhe. Vai ter um próximo jogo agora, das próximas classificações, em que a comissão toda de árbitros É argentino. são argentinos. Aonde eles querem chegar com isso? Por favor. Entregar a taça pro Aonde? Messi, porque o Messi deve estar sendo Não, é a queridinho da última Copa dele. Mas tudo, tu concorda então, comigo que era do eles Neymar e do querem Era do que- Cristiano Neymar, do também? Querem que o Cristiano, Messi saia do como Ramos, Deus, lá também que da- ele do México, venceu, né? ganhou Sim, a do última Ochoa, Copa. do A México. verdade é essa. Eu acho que Entendeu? também pode ser a última do Salah. Eu acho que sabe o que Sim. foi? Quem deu mais, Ganha. levou. Infelizmente, isso Entendeu? também acontece no futebol brasileiro. Quem ainda Infelizmente, mais ganha. exato. Quem tá aí no auge do futebol brasileiro? Os dois que disputam sempre. Palmeiras Palmeiras e e Flamengo. E aí eu Não pergunto pra temos- vocês, minhas colegas, minhas amigas mulheres, será que vai ter toda essa máfia, toda essa corrupção ano que vem na Copa Feminina de Futebol? Ah, Vocês Eu acho acham? que não, eu não porque duvido. segundo os áudios do nosso querido presidente da CBF, né, ele já deixou claro a opinião dele sobre o futebol Falei feminino. mulheres. Então, ele já deixou claro, né, a opinião dele sobre as mulheres do futebol feminino em si, né? Então, eu acho que essa máfia não vai existir. Ah, eu Será? não duvido, Só por não. Deus, gente. Dinheiro Será? comanda o mundo. Acho que não. Infelizmente, muda a cabeça das Muda, pessoas. sabe? Muda. Vai, eu vou oferecer um dinheiro ali pra CBF pra comprar o jogo. Eu não duvido. Exatamente. Tanto que eu também, na época do jogo lá do Brasil, quando foi aqui no Brasil, quando a Copa do foi no Mundo, Brasil. 2014. Não duvido nada também que não entregaram. Ah, eu achei que você ia falar que você estava no meio. Amanda A Mafiosa. Nanda quase. Da máfia. A Nanda quase entregando que ganhou Entregando dinheiro com tudo. essa entrega. Deixa. Eu só tava esperando a frase, eu cara. A Nanda Bibi perigosa do futebol. Ó, Deixa não, mas, ela. gente, que coisa, olha, horrenda, que Bom, jogo feio, que coisa horrorosa. Trocando os assuntos, né? Porque senão a gente vai falar da seleção brasileira esse programa todo. Não, mas não tem como, né? Vamos falar também da eliminação das outras seleções, Portugal, eliminação também Estados Unidos, Que eliminação gostosa dos Estados É, Unidos. Ai, gente, ó, eu não sim, tive é. sorte. Eu porque preferia que depois fosse o da Brasil Argentina. Saiu, eu Eu- tava torcendo pro México, o Como México que saiu. pode? Torci pra Colômbia, a Torce Colômbia pra Argentina saiu, pra ver se tá, esses ô? cão vão Como é que embora. pode? É, então, só assim, favor, só Como é assim. que pode você ser presidente do país? Ah, rolou Liga um jogo pro ali, deixa eu bonitão. pegar É, aqui. vou ligar lá. Você pode anular, por gentileza, Não. o cartão vermelho do meu Ai, atleta? pelo amor de filho? Deus, Foi gente, eu ridículo. prefiro nem Assim, falar do Trump, porque se eu começar, eu fico Pra aqui até acabar o depois, programa. pra depois, quando chegar na hora do jogo... A Bélgica mete 4. Ai, que Exatamente. delícia. Ficou Não, feio ficou pros feio. Estados Unidos. Não. Ficou ridículo, gente. Assim, Ia ser aquelas crianças que o filho não sabe resolver o problema Vai ficar sozinho, ligando aí a pra mãe eu vou ligar lá, pra minha Sim. mãe. aquelas crianças adultas que ainda precisa contar com Não. a mãe pra resolver as E coisas. assim, a gente sabe que a arbitragem de vez em quando brasileira, De vez em quando. De vez em De quando, vez em não, quando, sempre, quase né? sempre. De vez em quando. de vez em quando quase sempre dá uma roubadinha. Agora, Agora, me vi, patrocina. agora assim, vi um gringo falar que o nosso árbitro dá uma roubadinha, pesou um pouquinho. A gente sabe que rouba? A gente sabe que rouba. A gente pode falar mal. Agora não vai falar mal do nosso árbitro, não. Você Não, de porque- fora não venha. A gente pode xingar. Vocês não. É sobre. tipo Olha. aquela situação do irmão mais velho. Eu posso xingar o meu irmão. Agora vem alguém de fora xingar. Ah, gente, mas convenhamos, eu defendo o Rafael Klaus. eu defendo também. Eu defendo. Meu paninho rosa com glitter tá passado pra Não. ele. Eu defendo o Rafael Klaus, eu defendo o Wilton Pereira Sampaio, porque são brasileiros que estudaram muito Pra para tá ali. chegar no Exato. nível FIFA. Exato. E o que fizeram com o Klaus foi uma injustiça. Foi Foi. uma injustiça. Onde se pode você duvidar ali do caráter de uma pessoa que se preparou para um campeonato de grande proporção que tem a Copa do Mundo e ainda só porque ele tem o poder de presidente, ele só é o presidente dos Estados Unidos. Isso. Não interessa, ele pode ser o rei do mundo, ele não pode fazer isso. Não pode. Ele jogou ali- Não tem cabimento. Não Não tem. tem cabimento. Eu- E aí veio a lei do retorno que Veio. aconteceu. Tomou de 4 da Bélgica. E o mais legal não foi só, tipo assim, os brasileiros tomando a dor do Klaus. Foram jogadores de outras seleções
vindo defender o Brasil, vindo falar coisa boa do Não, Brasil. a questão não é defender o Brasil. Não é que defender. ficou feio, Ficou ficou feio, ridículo. ficou Como é que ridículo. pode você Ficou. pegar o seu telefone, ligar pro presidente da comissão e falar pra anular o cartão vermelho? Gente, mas ó, eu pelo não amor de queria Deus, mas falar, essa- mas sabe por Foi quê? ridículo. Donald Trump, ele acha que ele é o dono do Do mundo. A gente sabe que ele pensa que os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo. E não é bem É assim. lugar Então de ele primeiro quer, mundo. ele quer mandar em tudo. Ele acha que pode, que ele tem esse poder de controlar tudo. Agora, ele se meter até nas decisões, nos resultados dos jogos da Copa do Mundo, por favor, Mas essa né? Copa Não do tem Mundo, cabimento. essa Copa do Mundo, ela tá vexatória. Tá. Ela tá uma vergonha, porque tá Mas sabe por escancarado quê, Ananda? as máfias, as coisas erradas que Essa estão Copa fazendo. do Fora o Mundo racismo, virou um claro, também, ninguém espetáculo. faz nada. Essa Copa do ridículo. Mundo, o foco não é o futebol, é o espetáculo. Aí Sim, porque é em 3 gente. países, tem Exato. 3 Mas aberturas. agora vai ser adotado virou um assim, né? Tu não viu no espetáculo. próximo? O E a espetáculo próxima, que vai ser assim. 6 países, vai ser Então. mais show ainda. Eles estão preocupados com a mídia da Copa, não com o que Sim. tá rolando Que é o que dentro dá da Copa. exatamente. engajamento de Sendo que, Infelizmente, agora o foco é esse. os outros 3 países que vão estar na próxima Copa são só como homenagens, porque sediaram Aham. lá atrás as Copas anteriores. Sim. E levando também em consideração essas pausas para hidratação, gente. Ai, Sim. desnecessário. Tipo assim, Eles quando- falaram que vai tirar na próxima. Aqui no vocês viram? Brasil, quando a gente pega aquele período de verão extremo, tudo bem que lá também está um calor extremo. Sim. Mas assim, essa pausa para hidratação está servindo para fazer merchan. Sim, pô. Aquelas garrafinhas de água Sim. é puro merchan. E quantos milhões de dinheiro não tá rolando para essa pausa para Exato. hidratação? O Ipink, Virgínia, né, correndo solta. Tanto né? que as emissoras de televisão, Olha. elas podem usar essa pausa da hidratação como elas quiserem. A Globo, por exemplo, divulgou uma série. O SBT que estava transmitindo também divulgou uma marca. Casé TV Então- divulgando. Então, É. todo momento dessa pausa de hidratação, pra quem retransmite a Copa, gerou muito Gerou dinheiro. muito retorno. Está Muito gerando, retorno. né? E que nem a Dani acabou de falar, no Casé, divulgando Bet. Bet. Bet movimenta Bet, quantos Bet. milhões, gente? Incentivando Eu o acho um povo a absurdo gastar o isso. que não Sim. tem. Que não Eu tem. Isso acho é um totalmente absurdo. errado. Por mais que seja Sim. legalizado, eu sou totalmente contra. Eu sou contra. Gente, Tem eu criança se metendo com isso, Fora as aposentado pessoas gastando que com perdem isso. tudo, às vezes Gente vende que as perde coisas. tudo, fica viciado. Porque vicia, isso daí vicia, Vicia. aí perde casa, perde carro, perde tudo, dá aquela confusão familiar interna ali, Exato. porque Eu conheço muita muito. gente E que já se aquele deu bem, ping-pong. gente que já se afundou com E essas aquele coisas. ping-pong, né? Ganha, 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 ganha. Não, quero Perde mais, quero tudo. mais, quero mais. E do nada perde tudo. perde tudo. Né? Aí o Moisés fala da Will Pink. O Ipink. O Ipink. Ipinco. O O Ipinco. Will Pinko, acho que tomou um chá de pepeca e não jogou direito. Não, Que ódio! pra querer... Ah! Foi! Deve ter saído da concentração, né? Isso daí foi uma pauta que foi Palhaçada, levantada Brasil. em um programa esportivo por aí. Gente, o excesso atrapalha. Pra que levar a família toda pra Não, Copa detalhe, do Mundo? eles tiveram folgas. Tiveram Que folgas. teve algum jogador que eu não me recordo agora, antigo, que falou que na época da seleção deles, eles tinham 4 horas pra sair só pra almoçar, ver a família e Sim. voltar. Eles não Voltar, tinham esse sim. um dia Aham. de descanso pra ficar com a família. Tá que é muita isso, lavonte, pô? mas sabe por que eles Que têm um dia? brincadeira. Ganha Pra milhões. poder fazer history, fazer fotos, Ir pra se Disney promover. e Tá conhecer entendendo? a É o que eu pariu. falo, agora tudo Que é ódio. mídia, tudo é jogado pra redes sociais pra mostrar a imagem. O foco, até no futebol e da Copa, agora é a imagem do evento. Sim. A imagem do vergonha. torneio, não é o torneio em si, foi isso A família, Aí a depois mulher dos eles jogadores ficam- querendo aparecer mais que os jogadores também. É os looks E- delas, Sim. era seu Sim. que mais. Coitado do Exato. nosso Léo Pereira, a Caroline se programou todo e falou, pô. Não, pior que a Caroline foi a Virgínia, né? É. A Que nem Virgínia, seguiu ainda. é. Ainda a Carol ainda foi seguindo, ela nem seguiu até o final. É. Então, Não, e foi o- uma vergonha. E o que também acontece com essa pausa da hidratação, por mais que mude o jogo, tenha propaganda, não sei o quê, parece que virou o jogo, os esportes dos Estados Unidos também. Porque parece que tem 4 tempos dentro de um único jogo. Exato. 4 tempos que assim, tá, pode mudar? Pode mudar. No balanço das horas a gente sabe que tudo pode mudar. Mas com tanta propaganda, essa história de mudar, nananã,
parece que o jogo ficou um pouco mais maçante de se assistir. Monótono também, Né? porque Monótono. parece que às vezes o jogo tá pegando fogo, Para hora bem que o na hora que o negócio jogo tá tá... acontecendo, para. Para. E eu não sei se vocês se lembram, mas Esfria o teve um jogador. dos jogos recentes que essa pausa da hidratação se prorrogou, se estendeu por uns 3, 5 minutos. Sim, do Japão. Começou Brasil falou sempre nos que 22 Foi a minutos. mais. demorou, O Foi a jogo mais. foi voltar, já era 26, 27 minutos, gente. Era só tomar uma água, acabou. Sim. E Cris, você Oi. falando aí de mudanças e mudanças, daqui a pouco eles vão mudar a regra do futebol. Exatamente. Daqui a pouco o chute de fora da área vai Vai valer valer 3 pontos, igual a... Igual o basquete. Entendeu? Ou pode valer um ponto, que nem no touchdown na NFL. Olha, eu acho é. assim. Gente, daqui a pouco Ó, vai mudar até as regras básicas então, do futebol. O técnico do Egito, eu achei ele grandão. Ele foi pra frente da tela lá, da TV, Na coletiva. pra falar, entendeu? Sim. Ele e o Zico também, o jogador. Foi lá, foi grandão, falou sobre a arbitragem, sobre a FIFA, sobre tudo que tava acontecendo. Porque realmente foi uma injustiça que fizeram. E tá nítido, tá na cara, as coisas que Tá estão muito na fazendo cara. ali. Então, assim, gente, que vergonha. Vexatório. Vexatório. Pior que isso, só o Brasil, que em tempo, já, se eu não me engano, agora é tempo, bateu o recorde aí, sem ganhar Sem título. ganhar. Assim, Gente, mas que é Hexa isso? eliminar. assim Mas É, para ser tudo, eliminado. para tudo. essa eliminação da seleção brasileira foi uma das piores Foi muito eliminações do Brasil Sim, em Copas do foi. Mundo. Tudo bem que o Sempre Brasil caímos foi eliminado. de Tudo sete- bem. de 7-1. Mas peraí, gente. Vamos falar da Alemanha? Amiga, 7-1. Vamos falar da Alemanha? Eu te amo, Paraguai! Deu um gostinho a mais, Foi assim, bom. pra Tirou gente. eles, Foi. nossa, Tudo bem que o Brasil foi maravilha. eliminado, nós sentimos, mas o Paraguai foi gigante. Gigante. Foi, nossa, Foi que gigante. jogão, gente. Foi um Foi. jogão. Gigante. E eu falei, o Paraguai quase eliminou o Brasil na Copa de 2014, né? É uma seleção boa, né, gente? Gente, e a Espanha que eliminou Portugal? Ai, Nossa, que gente. tristeza. Eu tava com Ai, curelha. gente. torcendo pra eles depois Aproveitando do esse Brasil. gancho, né, Ananda? A gente tem que falar da última Copa do Cristiano Ronaldo, né? Ele ficou emocionado. Sim, gente. Neymar também. É, gente. Última Copa do Neymar também. Última Copa do Show, ao A goleiro idade da chega Messi. pra todo mundo. do Chegou até Modric, pra gente, imagina pros jogadores, do né? Rames. Eu chorei com o Ananda, Rames tu Rodrigues. passou. Tu pegou um vídeo pra passar, não Peguei pegou? um vídeo, mostra aí, produção, o vídeo da homenagem que fizeram tanto aqui no Brasil pro Neymar, quanto pro Cristiano Ronaldo na cidade natal dele, em Portugal. Parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. E no ritmo. É, Bonito, isso aí, né? gente. Bonito, Gostaram da galera, homenagem, bonito, gente? Muito bonito. bonito. Muito bonito, muito bonito. Assim, eu vou ler um negócio que eu peguei na internet, que estavam falando, fazendo uma comparação dos craques que a gente tem, porque o pessoal fala hoje da condição física do Neymar. Beleza, mas, e o que ele já fez lá atrás pela seleção? O tanto que ele jogou pelo Santos, Sim. desde o começo da carreira dele. Pelo Ah, Barcelona. exato, É pelo toys. Santos, E a por nossa tudo, eliminação não foi entendeu? pior por causa dele. Falem o que falar. Exato, ele pelo Mas menos ele bateu que ele chamou a pênalti. responsabilidade. Ele foi lá e Ele fez foi um gol de grandão. pênalti. Ele Neymar. foi Foi grandão, grandão escolheu com força. Foi, e ainda fez. O Neymar Pô, é o um goleiro- jogador Não, excelente, gente. Não. Não, vamos lá. E a, Foi e a ótimo. provocação do goleiro com o Neymar? E as provocaçõezinhas? Sim, que deles? Não, e aí, sabe o que eu acho errado? Que o pessoal, muita gente, Pesou a mão. Grobe, muita gente, né, falando assim, ai, que ele parecia um moleque de 34 Não anos, de não interessa. sei o quê. Não Ele interessa. tava defendendo a camisa Exato, dele, o país exato. dele. Ele é foi brasileiro, esse gente. Ele- o Neymar veio do povo, ele Vila tem esse Sônia, sangue do cara, povo. Praia Praia Grande, a gente ama. Mas e todo defende mundo o Neymar. tretou nessa Copa. O Messi tretou, o Só que aí Cristiano não teve Ronaldo. a repercussão então. de Que teve com o falarem Neymar. que Por fala que que o que Neymar falaram é do isso. Neymar? Neymar Porque é ele não Neymar, jogou. gente. Não adianta. O Doa Bonito quem não colocou doer. ele no campo. Exato. Agora ele entrou, ele defendeu a camisa dele, defendeu Defendeu a gente o país. dele, o E povo ainda dele. fez um gol E- pra vergonha não ser pior, gente. Exatamente. Imagina. Aí, Muito respeito com essa Essa camisa. camisa. Muito respeito com a amarelinha. Respeito, muito ó, aí respeito. porque eu vi uma reportagem que saiu na internet falando da diferença
da mídia com o final da Copa, que no caso do Neymar e no caso do Cristiano Ronaldo. Vou ler pra vocês. Ó, Brasil é eliminado e Neymar chora. A mídia, entre aspas, isso é mimimi, falta de maturidade dele, que ele não deveria brigar, que ele não deveria responder, que não deveria provocar. Portugal é eliminado, última Copa de Cristiano também, Cristiano chora. A própria mídia do país deles. Ele não merecia isso é amor pela camisa, entrega e paixão pelo país. No fim, a lágrima é a mesma, o que muda, muitas vezes, é quem está chorando. Mas, gente, eles Claramente. tiveram histórias. Claramente. Eles criaram histórias. Entendeu? Tudo bem que ambos não têm uma Copa do Mundo nas costas, porém, o que eles história? criaram? O que Neymar eles trouxe a fizeram? Olimpíada. Trouxe as Olimpíadas, É. sim. Ele trouxe as Olimpíadas, ele fez muita coisa pela seleção. Ele É. trouxe Sem muito orgulho pra dúvidas. gente, não só aqui dentro, mas Como lá fora, fora. quando ele Como trabalhou fora. Principalmente quando fora jogou do futebol. fora. Exatamente. Para as pessoas hoje em dia, eu entendo que nem eu falei, a gente estava numa conversa do grupo da faculdade ontem, com o pessoal da bancada aqui, e eu falei pra eles que eu, como pessoa, como ser humano, eu entenderia o motivo do choro choro, dele ali sim. na hora e da emoção dele ver que ali tava acabando, entendeu? Não tinha mais o que fazer ali na hora que teve a treta dele ali com o goleiro, que o goleiro provocou ele. Foi. Ele só Sim. respondeu à altura do goleiro. Então, tipo assim, eu, como ser humano, ali é um ser humano, é emoção, Sim, entendeu? ele viu Ele a era ia dele acabar, acabar, passar nos olhos. entendeu? Ele viu o fim. Exato, o fim Ele da viu era a dele. última chance dele. de ali, ganhar uma Exatamente. Copa, gente? entendeu? É muito Como que a sério. pessoa se sente ali no lugar dele, querendo muito uma Copa, porque ele já deu entrevista em vários lugares falando que a única coisa que ele não tinha ainda era a Copa, e ele queria muito, e que, querendo ou não, todo sonho de um jogador é você representar e ser campeão pelo seu Sim. país. É. Diferente do Entendeu? Messi, porque o Messi, ele quis sair da seleção, ele Exato. saiu. Depois ele foi Sim. convencido A a voltar. voltar. E quando voltou, foi campeão. Sim. Óbvio, mas aí não dá pra comparar os dois mundos entre Histórico de Messi lesões, e histórico de Neymar, lesão. né? Não dá pra Então, assim, comparar. as pessoas criticando muito, 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 mas assim, por trás dele como jogador, ele existe o ser humano, existe a emoção dele, A estrutura psicológica. exato, dele, de assim, A já cobrança saber que tá dele com ali no ele final, mesmo, né? exato, dele tá ali no final, dele ver que não tem mais jeito de reverter o placar que tava, dele ver que não ia pras quartas mais, entendeu? E pelo menos ele bateu no peito ali, ele enfrentou o goleiro, discutiu, mas ele já discutiu em outras Copas também, em outros jogos, e é isso, entendeu? Isso é futebol, é emoção, é desespero, que no caso, sentimento, é tudo. Frustração. E Frustração. só mais que foi um o adendo, principal. eu acho que se o Neymar tivesse entrado mais cedo, Com desde certeza. o primeiro tempo, Ia bater o pênalti, ia ele, passar. ele com certeza teria feito A muito história pelo jogo seria em si. diferente. Será? Com certeza. Eu acho que sim. acredito Eu que acho que sim. sim. Porque eu acho que iam jogar ele pra bater o pênalti. Ele Eu ia ser acredito, referência né? igual o Haaland e o Messi, o E ele, Exato. ele já ia ser uma pressão também pro Ia. time da Pro time, Noruega. Só de saber entendeu? que tá Vamos ele lá. e o Vini Júnior Vamos ao lá. mesmo tempo em campo. A seleção brasileira contra o Japão só ganhou do Japão porque o Ancelotti ameaçou colocar o Neymar. E o Colocou o apagão? Neymar pra aquecer. E o apagão que teve? Houve 2 apagões ali no meio do jogo contra Sim. o Japão. Eles pararam, não sabia pra que movimentar. Sim. O Paquetá levantando o braço. É. E agora, gente? Sim. Se tivesse o menino Ney, o homem Ney, Sim. o papai Ney ali, será que seria? Teria aquela referência, seria uma teria. modificação diferente. Ó, pra você ver. O Neymar, ele é ídolo da geração, assim como o Cristiano é e Messi é. A gente fazendo cobertura na arena, a gente parava uma criança, a maioria era Neymar. Qual o torcedor que você gosta? Qual o jogador que você gosta? É o Neymar. Poucos ali a gente viu alguns falar Vini e uma criança que eu vi falar Casemiro. O resto era tudo Neymar. Casemiro parecia um morto. Você vê a inocência da criança, Tadinho. né? Criança Parecia é que tava inocente. um cachorro cansado dentro do campo. É. Não dá mais pra ele, não, Não tem dá. como. Gente, o babado que foi esse voo de volta para o Brasil. Ah, Só o Nossa, Danilão, voltou. só o Danilão voltando. Eu eu acho falei. que o avião saiu daqui com aquela bênção. Eu ainda com a falei, vai água. rolar tinha que uma fugir, festa de fugir. despedida da Isso, seleção. a água Que festa! Depois Deixa. do jogo, cada um seguiu o seu caminho e ninguém nem se fala. O grupo deve estar até fechado. Gente, agora vocês se imaginem como O que grupo foi. do WhatsApp já deve ter saído todo mundo, né? Imagina Fulano como saiu, que fulano foi, Só saiu. ficou o Danilo. Deixa. Ele Imagina o o Ancelotti. vestiário, Ele o ia ser vestiário. ótimo. Não, o Nossa. vestiário ficou um No fim velório. do jogo, deve ter sido... Será que ficou um velório mesmo?
Ai, meu Gente, Não sei. ai, não dá pra entender. Não dá. Não sei. Eu sei que assim. Eu vi uma matéria polêmica que eu não posso falar aqui, mas diz que a Nossa. seleção depois do jogo não ficou tão triste, não. Então, Os caras tá Léo marcando Dias, certeza viagem. que foi o Léo Dias. Certeza. Eu logo falo que certeza foi o Léo Dias. Os caras tá marcando LD, viagem. LD. Eu soube que rolou uma festa aí que já rolou tudo aquilo que os jogadores gostam. Mas eu falei isso. calada eu a boca. falei, teve after da seleção. Será, É gente? provável. Justamente certeza. pra tirar o clima de desânimo dele. Velório, É, velório, filho. E velório. o que vocês acham do presidente da CBF? Será que vai cair? Porque estão falando na mídia que vai cair ele. Ele bem, falou que gente. ele vai se afastar, parece. Aí, Vai. por que Ele que vai se afastar? Ele vai se Por afastar quê? porque ele sabe que vai cair. Então, pra não dar o braço Lógico, a torcer, cara. ele Primeiro quer ele se afastar já primeiro. joga. Depois da É cagadona igual que ele fez. funcionário público. Quando faz porcaria, Ele vai pegar, ele vai pede dar um jeito de licença, arranjar pede nota alguma fiscal, coisa pode. antes de ser exonerado. Os desvio de dinheiro que ele fez vai cair fora. Gente, foi Gente. babado. Ele vai terminar Ó, com todas as substituição. amantes. As substituições que o Ancelotti fez, totalmente Muito demoradas desnecessárias. também. desnecessárias. A hora que ele A decidiu única que trocar deu alguém certo muito foi a do tarde. jogo do Japão. Gente, por que ele tirou o Ryan do último Oi. jogo? É. Boa noite. Mano, se vocês Será viram que que vai ter gol do Ryan hoje? O cara tava colado no grandão, na muralha. Por que eles tiraram o menino? Haaland. O Haaland dando risada do Ryan marcando. Então, porque o Ryan tava grudado Foi. nele. Tava Tava igual um parecendo carrapato. Um carrapatinho. O Ryan, ele tava parecendo, sabe o quê? Um defunto quando morre fica encostado. O povo também ficou esperando Igual, demais do igual. Gabriel Magalhães também, achando que ele era a mas eu única acho que pessoa que tinha mas que eu acho que marcar. o Ancelotti não colocou ele pra marcar. É. Porque quem tava marcando a muralha era o Ryan. E tava marcando muito bem, ele não tava conseguindo, não tinha espaço. Aí me tira ele pra botar, não sei se foi o Ederson. Acho que ele coloca o Ederson no lugar, eu não me recordo. Entrou o Danilo Santos. Danilo Santos ou Danilo Luiz? Eu não lembro o nome Santos. Agora eu não Danilo lembro quem que Santos. entrou no lugar dele. Depois entrou o Ederson. Então, acho que foi o Ederson. Entrou Foi. no lugar do Ryan. Que é isso? Cara, ele chegou descansado. Que a é missão bagunça, dele o jogo. era marcar o gigante. Então, Mas, por que não gente, deixou o Ryan marcando gente, ele até o para final? tudo. Pro Haaland chegar no nível que ele está hoje, cara, a preparação dele Ah, como lógico. atleta, surreal. ele É é 100% dedicado. Nós Sim. também vemos essa dedicação no Endrick, que o Endrick é Muito. bem regrado. Sim. E isso é importante. E se o Neymar fosse regrado, né? Mas infelizmente as lesões também prejudicaram. Sim. Mas enfim, eu acho que teria um resultado melhor, um aproveitamento melhor. Mas aí dele. é que tá. O que vocês acham? Vocês acham que ele vai se aposentar? Porque houve Eu o pai acho que dele não. pedindo pra não, Eu né? acho que não. Eu acho que ele pode se aposentar da Da seleção. seleção, não Agora, do no jogo. Santos, ele continua. Continua. E quem Sim. sabe aí numa próxima Copa, com muito Então, é isso que a gente pedido, tá falando. muita Só sorte, a de Copa, repente Tem ele a Exato. tá Copa ali. América, tem a Copa América, vai. Sim. Que agora é em setembro. Não, Tem a data FIFA, hein? Eles vão Os jogar. amistosos. Exato, Os amistosos, é. sim. Vai ser Eu na acho que Austrália, né, podem os jogos. usar ele na Copa América como um teste pra decidir se ele se aposenta ou não da seleção. Pode Nossa, ser. ele vai estar com Pode quantos ser. anos? Porque Ele tava, acho que na a próxima gente sabe Copa que ele vai tem estar com uns 32 30 e hoje, o povo pouco, vai tá com bater 38, se eu não me nele engano. o dobro pra não convocar dessa vez. Porque eu vi muita falsidade, igual eu falei, tava na conversa que a gente teve ontem. Teve jornalista que apareceu comemorando a convocação do Neymar e depois do jogo da Noruega tava xingando ele. Eu até falei assim, ué, mas faz o N, respeita o menino Ney, agora tá chamando o cara de inútil. Eu, ué, eu não entendi agora. Gente, eu acho um absurdo o pessoal chamar ele de inútil, porque é o que eu falei aqui. E E o passado? o passado dele. É. As Passado coisas não que ele. conta? Então, Pra existir o hoje, o passado tem que correu. contar, exato, Correu. exatamente. Ele né? teve que voar tecnicamente pra construir a história que ele construiu. Sim. A gente não pode, tipo assim, só por um erro, uma falha, que seja de qualquer jogador que tem uma história, não pode pesar esse erro, essa falha, pelo que ele já fez lá Sim, atrás, pela exato. história Que que o foi cara aquela já fez. Infelizmente, cabeça de torcedor é isso. Mas Na hora que aquela tá velha ocorrendo... história. Se você errar uma vez, todo mundo vai lembrar do Sim, seu erro. sim. Agora, os outros 30 acertos que você Não, fez, ninguém esquece, lembra, ninguém vai lembrar. ninguém lembra. o Infelizmente acerto foi é a sua isso. obrigação, Sim. entendeu? Acabou. Agora Tipo, você foi errou, aquele famoso, não, carrega teu erro o resto da vida. aquele Sim. famoso assim, você tira um 10 na prova da escola, sua mãe fala, não fez mais que sua obrigação. Aí, quando a gente tira um 6, um 5 na prova, tua mãe te cobra por aquele erro até o fim da É vida. isso mesmo.
E no futebol é isso, né? O time pode ser ultra campeão, mas se ele faz um erro ali durante Se um é rebaixado, campeonato... por exemplo. Ah, não, do aí já é campeonato. demais. Aí também até eu reclamo. Aí não. Não, mas Até eu não reclamo. É, rebaixado não dá. Tipo assim, mas se tipo perder um assim- campeonato, se perder um título ali de grande relevância, a galera vai pesar em cima, porque o torcedor tem memória fraca. A mesma coisa Exato. pro atleta, vai pesar na mente do atleta também. E agora, Moisés, fala um pouquinho pra gente o que podemos esperar pros próximos programas, soube de uma entrevista que vai acontecer dia 22, conta um pouquinho pra gente. Então, Antes meus da gente queridos, encerrar, né, que já tá estamos chegando acabando. aos Chegando já minutos no finais fim. do programa, né? Muito triste pela eliminação da nossa seleção brasileira, dos outros times, Portugal, por exemplo, nosso querido Ney, nosso querido Cristiano Ronaldo, última Copa, mas estamos Só chegando não no vamos fim. falar do Messi. É, credo. Ah, não. Esquece o o Messi. iluminado, o ETzinho, vai. Fora da então, casinha. como o Thiago falou, a gente vai ter uma entrevista aqui no dia 22 com uma atleta de fisiculturismo e com o coach dela, o técnico, a Nicole Aires, né, que é campeã da categoria biquíni, o Thiago e a Nanda e a nossa querida Daniele, acredito que ela vai estar também, eles vão comandar essa entrevista, vai falar do universo do fisiculturismo, vai falar da preparação de competição, Ai, vai então, ser maravilhoso. vai. Não tem. Acompanhe nossos stories, eu vou fazer a divulgação, né, dessa entrevista. E continue acompanhando nossas redes sociais. E produção, coloque na tela a imagem da rádio, por favor. Rádio Ecovibes. Como vocês sabem, a gente está com a parceria com a Rádio Ecovibes, né? Rádio online, www.radioecovibes.com.br. O Aloha. programa do Pode Crer Esporte é retransmitido na rádio toda terça-feira. Esse vai ser retransmitido, se eu não me engano, amanhã ou na sexta, para ter entrevista com os atletas que a gente fez a semana passada. Mudou o dia, mas normalmente é sempre às terças-feiras, a partir das 7 horas da noite. Então, acessem, ouçam um programa na rádio, né? Porque é uma parceria muito bem-vinda para nós, né? Estamos precisando de mais parceiros. Rádio Ecovibes. Aloha. Ajudem a gente nessa parceria, curtam as nossas redes sociais, sigam, compartilhem nossas coisas e nos ajudem a crescer cada vez mais. Respira. Opa. Aquela água! Olha aquela água! Deu a vida. Agora, para terminar, né? Terminar ou não, né? Mas o que vocês acham sobre o futuro da seleção brasileira? O que cada um pensa? A gente é brasileira, a gente sempre tem esperança todo ano não, a cada 4 anos a gente tem a esperança. Esse ano todo mundo ficou naquela expectativa muito grande, coisa que a gente já não via há muito tempo, das ruas, dos torcedores se juntarem para poder assistir uma Copa, e esse ano teve. Espero que com tudo que aconteceu nessa Copa, que o técnico, já que ele vai permanecer, né, na próxima, que ele visualize melhor quem eles têm que convocar, né? Ele não trouxe quem deveria ter colocado, não colocou quem deveria ter jogado. Então, assim, acho que ele tem que fazer uma boa análise, ele e a comissão técnica dele, uma boa análise para que não se repita o que aconteceu nessa Copa na próxima, porque não me recordo do Brasil ter parado nas oitavas e não ter chegado nem às quartas. Então, assim, foi um vexame. Foi uma vergonha. O povo brasileiro tem que sim reclamar, tem que sim cair em cima da CBF, porque a gente sabe que é muito envolvido e é uma vergonha. Eu espero que na próxima Copa dê tudo certo. Eu espero que o brasileiro, como sempre, mantenha sua fé, sua esperança. Aquele desejo de não desistir nunca, não perder a esperança. E não Mostra deixar tua a nossa força, fé morrer. Brasil! Vamos acreditar Não que seja eliminado nas 2030 quartas e das os resultados oitavas. sejam melhores. Dani, Então, gente, a vibe agora é aquela música da banda Calypso. Pra me conquistar, você tem que dançar. suar. Pra me conquistar, você tem que balançar. Pra me conquistar, você tem que suar. Pra me conquistar, você tem que rebolar. Gente, a vibe é essa. Então, a seleção brasileira vai ter que Tem fazer que dar o aí deles. jogos excelentes para Exato. reconquistar O povo brasileiro. Sim. o coração do povo brasileiro. Porque nessa Copa nós vimos que reconquistou Exato. depois do 7-1, né? É. Porque a galera colocou ali uma esperança, criou uma expectativa, Uma né? fé. A galera começou a se reunir para assistir os Sim, jogos, sim, sim. pintar a rua, criou ali aquela vibe anos 90, né? Então, sim. coração partido. Quebrou o nosso coração. Então vai ter que fazer por onde para nos reconquistar. Igual quando o homem falha com a mulher. Querido, você que igualzinho. lute. Agora vamos lá.
Samba! Sambô, Dani. Ultimamente, o sentimento da seleção é procurar outro. Ah, não! Não, Aí a gente tem- não. igual o nosso amigo Thiago falou, nós Daí temos não. que ter a fé, persistir, porque uma hora essa zica vai embora, gente. nossa É uma bandeira já vergonha que nem carrega o uma verde da vergonha. Eu acho uma esperança, né, então. vergonha. Verde da esperança. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu acho uma vergonha quem torce pra Argentina sendo brasileiro. Cris, Esse e povo você? racista, nojento. Sim. Cris. Então, Dani, obrigado. Você me deu um gancho que eu não queria que você tivesse me dado, mas me deu. Tem outra música da banda Calypso que fala assim: esqueça o meu coração. Ultimamente, o torcedor brasileiro tá assim com a seleção. Esqueça o meu coração, não quero Todo mais mundo, você, não me toca. Tá. Esquece. Mas, Levantando os microfones. por favor. levantando os microfones enquanto eu falo, graças a Deus. Continue, continue. É, Bora, bora. tem esse esqueça o meu coração, e como a Dani também falou, a seleção deixou nosso coração partido e nem pintada de ouro no momento a gente quer. Mas ter aquela confiança, ter aquela fé, mostrar que, tipo assim, vai dar certo, Brasil. Uma hora dá. Brasil, por favor, mostra a tua força. Mostra a tua É isso força. aí. Estamos chegando em É mais isso, um estamos final chegando em de mais um final de de programa. Vai, Brasil, mostra a tua Vai, força, Brasil. Brasil. Mostra a tua força, por favor. Mostra a tua força, pode crer, levanta, povo. Acompanha a gente nas redes sociais, hein? Brasil. Não TikTok, esqueça. Instagram. Brasil. Mostra a tua força, Brasil. Nossa, peraí, Quebrar esse peraí. cenário, Ah, Quebrar esse cenário, gente. Mostra a tua força, Brasil. Sou brasileiro, tu tá Tchau, acabou. É isso, gente. Até o próximo programa. vai. Vai.